E aí, pessoal, tudo bem? Bom, feliz ano novo aí, né? Feliz 2020, espero que tenha passado o ano novo bem. Esse vídeo a gente, que nem eu falei da outra vez, a gente ia fazer mais fora do processo de visto, né? E é mais para compartilhar como é que foi estudar na Austrália, que tem muita gente que está fazendo visto também de estudante, né? E a gente queria compartilhar um pouquinho como é que foi todo o nosso processo lá de estudar na Austrália, etc, né? É isso aí, Gabriel vai falar agora dos Não! cursos de Ah, inglês. eu que vou falar do discurso. Tá com uma notinha aqui de furreca. E eu esqueci que era eu que começava a falar essa parte. Bom, então, que nem a gente já comentou nos outros vídeos, né? A gente foi em 2000 final de 2014 para a Austrália, pelo Ciências Sem Fronteiras, para fazer um intercâmbio de estudos. E dependendo naquela época, dependendo da tua nota de inglês, da prova do TOEFL, você tinha que pegar 0, 10, 15 ou 20 semanas de inglês. Eu peguei 10 semanas, a Amanda pegou 20. Eu fiz na época um curso da Kelusa e a Amanda fez na própria University of Adelaide. Lembrando que a gente foi para South Australia em Adelaide, né? Esses cursos ainda são necessários. Quando você não consegue atingir uma nota do TOEFL, você não quer ficar repetindo, ou você sabe que você não tem um inglês tão bom ainda para ir para uma universidade, você faz esse curso preparatório, né? Esse curso de inglês. E o que o Gabi vai falar, ou sou eu que vou falar? Não, você. Não, sou eu. Enfim, a gente fez esses dois cursos, cada um na sua Universidade. E é um curso de inglês um pouco diferente, né? Isso. Eu vou acender a luz que eu acho que fica melhor. Bom, então, o curso de inglês que a gente fez lá, primeiro, né, não são todos os cursos de inglês, acredito eu, que são dessa forma. Eu estou falando aqui do curso de inglês que nós fizemos, preparatório para a universidade, durante Ciências Sem Fronteiras. Ele não era bem um curso de inglês igual esse que a gente faz aqui no Brasil. Ele também pegava a parte gramatical, regras, vocabulário, etc. Mas o principal foco do curso era como escrever um report, como fazer uma apresentação, um essay, tudo isso... Análise crítica, né? Análise crítica? Critical thinking. Não lembro. Mas enfim, era escrever relatórios, etc., focado para universidades, né? Focado não para a universidade, mas para o curso de graduação, dentro das normas da Austrália. Então, eles te explicavam, quando você vai escrever um essay baseado em artigos, por exemplo. Ele explicava certinho quais são as palavras-chave que você tinha que ir atrás. Eu tenho em algum lugar um passo a passo certinho, o primeiro parágrafo, ou melhor, a primeira frase do primeiro parágrafo tem que ser geral, ia para o conceito de afunilando para o tópico mesmo do essay, tinha que ter a main idea, que é a ideia principal, os supporting point, que são os pontos de suporte para aquela tua main idea, enfim. Era mais nessa área de como escrever um relatório, fazer uma apresentação para a parte de graduação. O que foi muito bom para preparar a gente realmente para a universidade, né? Não apenas relembrar como que lê, escreve regras, palavras em inglês. E uma coisa assim também no meu, eu não sei se no Gabi foi assim também, mas os nossos colegas de turma, normalmente, assim, sei lá, se na turma tem 10 pessoas, 8 são chineses, e daí tem 2 ali que são perdidos. Ou é um brasileiro perdido, ou é um árabe, ou é um indiano, ou asiático de outro lugar. Mas 80% das turmas é de chinês. Então eles têm que trabalhar, porque o chinês, assim, ele é muito inteligente, mas ele é muito inocente e ele estuda de uma maneira diferente. Ele é acostumado a estudar decorando as coisas e não tem uma análise crítica dos textos, enfim. Então eles trabalham muito isso nesse curso de inglês. Você tem que ter uma análise crítica sobre os textos, você tem que saber debater e ver vários pontos de vista e tal. E não simplesmente, tipo, ler e repetir o que a pessoa já falou, né? Então isso Outra coisa que eles falam e reforçam muito nesse curso é a questão de copywriting, de direitos autorais. Plagiarismo. Isso é muito sério para eles. Sim. Lá. Se você copiar
não parafrasear algum texto, escrever, tipo, copiar e colar, Ctrl-C, Ctrl-V. Isso é muito, muito, muito grave. Eles não aceitam, é inadmissível para eles. Você pode perder o curso lá, reprovar, enfim, por conta disso. Então, jamais façam isso. Inclusive, durante todo o curso, a faculdade, etc., eles dão acesso para um site que é o Turnitin, que é um site que você basicamente coloca o seu texto, o seu essay, etc., e ele faz escaneia todo o teu texto e procura para ver se tem alguma coisa que pode ser considerado plágio de algum outro artigo do banco de dados daquele Turnitin que é gigantesco, que é justamente ao mesmo banco de dados que os professores usam, né? Ou seja, se você submete o teu artigo, o teu essay, whatever, no Turnitin e deu que tá ok, que não tem plágio, porque tem uma porcentagem que ele até aceita, né? Você pode ficar tranquilo que o professor não vai te descontar ponto, não vai ter nenhum problema com relação a isso. Mas isso foi só a parte de inglês, que foi, que nem eu falei, 10 semanas para mim, 20 semanas para Amanda, né? E a partir de fevereiro, fevereiro de 2015, é que nós começamos realmente a estudar na parte de graduação mesmo. Então, daí na universidade, o que mudou? Pelo menos na minha percepção. Eu fiz a parte da área da saúde, eu não estudei odontologia especificamente, eu busquei várias disciplinas na área da saúde no geral. E o Gabi fez a mesma coisa na engenharia elétrica, né? Isso. Pegou disciplinas que não tinham aqui no Brasil, de energia renovável, enfim, coisas que a gente pudesse aproveitar ao máximo depois aqui. Algumas eu peguei que eu já tinha feito, né, que nem circuitos, etc. Mas para saber os termos em inglês, enfim, para dar uma reforçada melhor na parte de circuitos, que eu gostei bastante, achava interessante fazer isso em inglês, até porque eu não vou entrar muito no mérito de como que eram as aulas, a parte técnica, né? Mas era bem... A metodologia era muito mais legal lá em Adelaide do que eu fiz no Brasil. Você já começava com bastante aula prática na parte de circuitos. Não que eu não tive aula prática no Brasil, mas você já recebia todo o material, protoboard, as alicates, um monte de coisa para você brincar, digamos assim, né? E eu decidi fazer e, que a Amanda falou, outros cursos que não tinha na minha faculdade no Brasil, disciplinas, né? É que lá eles chamam de cursos, né? O curso lá, courses, é a disciplina que a gente faz aqui. Que eu achava interessante para fazer, né? E acabei optando por fazer algumas também. Então, a gente estudou na universidade mesmo, foram 2 semestres, totalizando 1 ano, né? Eles têm um sistema de ensino bem diferente, a plataforma de ensino online lá funciona, acredito que hoje em dia aqui no Brasil todas as universidades usem também. Tipo, sei lá, na UFSC tinha... Nem lembro mais o nome, mas tinha. Em português. O teu era o AVA. AVA, ambiente virtual de avaliação, acho que era. Sei lá. Enfim, toda universidade hoje em dia tem, lá também tem. Só que o meu só funcionava para os professores postarem as notas. Não tinha nenhum conteúdo lá dentro. E na Austrália, não. Na Austrália tem todas as aulas disponíveis, você tem que fazer trabalhos, questionários, responder tudo lá dentro. Então você tem que ficar bem atento a esse... era MyUni. Na Uni Adelaide, né? Não sei. Então, como é que funcionava a aula mesmo na universidade? Era basicamente 2 partes, lecture e tutorial. Nas 2 universidades, tanto que eu e a Amanda estudamos em universidade diferente, eram do mesmo estilo. A lecture era a parte mais teórica do curso, ou seja, eram aquelas salas com 200, 300 alunos. Um auditório, né? Era um auditório, era no auditório. É aquilo que você vê em filme americano, que a pessoa entra, que é um auditório mesmo, uma pessoa falando lá. São aulas curtas, né? São aulas de 45 minutos. No máximo uma hora. Não passa disso. Não é que nem aqui no Brasil, que às vezes tipo, tem uma manhã inteira só de uma aula. Né? Não era assim. E o professor dando a aula para esses 200 alunos. Eram poucos espaços para perguntas, né? Uma ou outra dúvida você poderia tirar ali, mas a ideia é que você foi para a aula, antes de ir para a aula, você já leu o capítulo ou o que era necessário para aquela aula, porque base, né? Um negócio importante desde o começo
do semestre, já está disponível o plano de ensino que a gente tem aqui. O que você, qual o curso, qual a matéria que você vai ter em cada dia, o que você precisa ter lido, estudado, tudo certinho. Eu me lembro que às vezes chegava na metade do semestre e os professores não tinham disponibilizado ainda o plano de ensino, né? No Brasil. Não tinham disponibilizado ainda o plano de ensino, lá não. Antes mesmo de começar as aulas, o plano de ensino já é disponível e é seguido à risca. Então você já vai para aquela lecture sabendo que eu deveria ter lido o capítulo 1 do livro. E o professor vai falar e explicar aquele capítulo 1 do livro. Ele usa projetor, a tecnologia lá era bem bacana. A Amanda vai falar um pouco mais da infraestrutura depois. As aulas elas eram gravadas em vídeo e eram disponibilizadas na plataforma online, ou seja, não era uma aula que era obrigatório você ir, você não tinha necessidade, não era obrigado que você fosse nas lectures. É interessante você ir, obviamente, mas caso você não pudesse ir, no próximo dia ou até no mesmo dia a aula já estava disponível online para você ver em casa, né? E essa era a lecture. Inclusive ao vivo. Ela era, pelo menos na minha, ela era transmitida ao vivo. Aí depois de um tempo ela ficava disponível online a gravação. Eu acho que também, eu não lembro, mas eu acho que era ao vivo também, E depois da lecture, se você tivesse, você poderia ter 1, 2, 3 lectures no dia. E você também tinha a outra parte que era o tutorial. O que é o tutorial? O tutorial, sim, é uma aula também de 45 minutos, 1 hora mais ou menos, só que daí é com no máximo 25 alunos, um professor para 25 alunos. E também para o tutorial, você não vai para o tutorial para fazer os exercícios. Você faz os exercícios em casa, com base deixa eu colocar aqui no... Eita. Então, você fazia os exercícios com base na lecture que você teve, e depois você ia para o tutorial, onde o professor ia resolver aqueles exercícios e você ia tirar dúvida. Então, no teu caso eram exercícios, no meu já era um pouco diferente. Eu ia para o tutorial, dependendo da disciplina, ou era no laboratório você fazer algum experimento químico. Não, eu também tinha isso daí. Ou você fazia na prática mesmo. Disciplina de dissecação de face, a gente fazia, né? Era prático, né? Manual. Ou então você tinha que ir com um texto pronto, um texto não, você tinha que fazer uma leitura, responder algumas perguntas e você ia para esse tutorial debater diferentes pontos de vista, enfim. E daí, o meu também era... Esse era obrigatório, né? O tutorial é obrigatório. É obrigatório você ir. Você não pode faltar. Não deve faltar, né? Uma ou outra falta é permitido, você conversa com o seu professor, do mesmo jeito que você faz aí aqui no Brasil, mas o tutorial, ele conta a presença. O lecture, ele não conta a presença. Então, se você for ou não for, para o sistema não vai fazer diferença. E eu também tinha esses cursos de resolver exercícios na parte de circuitos. Tinha alguns cursos, algumas disciplinas que daí o tutorial era 100% prático. A gente ia para o laboratório montar circuitos no protoboard, etc. Alguns outros era dinâmicas de grupo, projetos, que tinha que trabalhar em projetos também, enfim. Era bem diversificado. Isso também era muito trabalhado no inglês antes. Trabalho em grupo... como você agir, como você fazer, porque isso é um problema no mundo inteiro, né? Trabalhos em grupos. Trabalho em grupo sempre tem um ou mais que não fazem tudo e tomam vantagem, né? Que não fazem nada, não fazem tudo. Não fazem tudo que deveria fazer, digamos assim, né? E daí, a parte de notas era bem interessante. Você não tem provas, você tem... Não tinha claro prova, né? Tem prova. Eu não ia tinha para aquele prova. Ginásio do Não, mas isso era no final, né? Sim, mas durante o semestre não tinha prova, né? Eram provas finais, né? Olha, só a prova final. Então, eram vários assignments, né? Durante o curso você tinha muito trabalho para fazer. Vários trabalhos, bastante quiz para fazer. E o engraçado é que assim, que nem eu falei, o plano de ensino está disponível lá no começo do semestre. Daqui no dia, vamos supor que começou o semestre agora.
lá no plano de ensino já está dizendo que no dia 30 de março, por exemplo, você tem que entregar um relatório com base não sei, não sei no que, ou um trabalho, um projetinho com base não sei o que lá. Professor nenhum vai chegar e falar, lembrem que vocês têm dia 30 para entregar aquele trabalho, lembrem que... Vocês já fizeram o trabalho? Não. Você que tem que ir atrás das coisas e tomar cuidado com isso. Eu perdi, acho que uns 2 quiz, porque eu não entrava não estava acostumado, né, no ambiente virtual. E lá no ambiente virtual tinha que, na primeira semana, na sexta-feira ia ter um quiz, na segunda semana ia ter outro quiz, e a soma, sei lá, o peso era bem menor, era o peso, sei lá, de 10 valia 1 ponto na nota geral, por exemplo. Mas era algo que ajudava no final do semestre e que professor nenhum falava assim, você não entregou o quiz, ou lembre que semana que vem tem o quiz para fazer, etc. Não, já estava lá no plano de ensino disponível, se você não leu e não sabia, o problema é seu. Outra coisa sobre os tutoriais, que normalmente não é a pessoa que vai te dar a lecture, é o cara fera no assunto. E normalmente na disciplina não é sempre a mesma pessoa que te dá a lecture. Cada lecture é com um especialista naquela área daquele assunto. Então vai mudando. Você não tem um professor para aquela disciplina. Ele vai dar uma aula no semestre e você vai ver aquela pessoa uma vez. E no tutorial... O tutorial é diferente. Normalmente são alunos de mestrado e doutorado que estão fazendo mestrado e doutorado que supervisionam você e orientam ali. Então, isso é diferente, né? Então, assim, em resumo, estudar na Austrália, em Adelaide principalmente, é assim. É um negócio que eu não gosto muito, mas que o sistema de notas é por letras, não é por números. Eu, como sou da área de exatas, para mim o número é sempre melhor, né? Eu tirei 9, tirei 9.1, 9.2, não. Lá você tem do pior pro melhor, digamos assim, né? Você tem F, que é fail, ou seja, você reprovou. Você tem P, que é pass, você passou exatamente na média. Depois do pass, você tem o credit, que passou com crédito. Passou e foi bem. O distinction passou e foi muito bem. E o high distinction, que é o HD, você passou com a nota máxima. Mas é difícil, assim, às vezes... Mas essa nota máxima também varia. Tipo, esses C, D, tipo, de 5 a 6 você passou, de 6 a 7 você passou com crédito. É um negócio que a gente aqui no Brasil não está acostumado, né? Mas, enfim. Mas é assim, mais ou menos, o sistema de estudo lá. Os prós e os contras agora disso. Posso só falar das provas finais, que são bem diferentes? As provas finais. É um negócio muito bom e muito assustador. Então, as provas finais, assim, você não tem prova, como o Gabriel colocou. Durante o semestre inteiro você só faz esses assignments, esses quiz. E assim, o que acontece? Como você não tem que ir para a lecture, você só vai para o tutorial, muitos alunos acabam se perdendo, não acompanham as lectures, acabam não fazendo as leituras necessárias no decorrer do semestre, deixam acumular, porque só tem a prova lá no final do semestre. Então, quando chega no final do semestre, é o conteúdo do semestre inteiro, para você fazer uma prova de 1 hora. É bem pesado e vai, tipo assim, é bizarro até. Não é na universidade, a prova é num feito galpão, assim. Num galpão de eventos da cidade, que era lá em Adelaide. Onde era o Royal Adelaide. É como se fosse um ginásio. É um ginásio gigante com várias divisões, carteiras para todos os lados. E são todas as universidades no mesmo lugar, todos os alunos de todos os cursos no mesmo lugar. Misturado, assim, tipo, então a gente tá falando... tem uma fileira que é de medicina, tem uma fileira que é de engenharia, tem uma fileira de artes. Milhares de alunos fazendo a prova, sabe? É um negócio grande e é muito estranho, cara, porque... bem controlado, assim, você não entra com a mochila, tipo, você tem cada fileira, cada grupo de alunos... tem uma pessoa supervisionando, tem um relógio, é como se fosse um vestibular. É bem parecido com um vestibular. Enfim, então, só que é com conteúdo do semestre inteiro. Né? Isso é o que eu vou falar agora dos prós e dos contras. Eu não sei se é bem prós e contras, mas é os high points de um e do outro. Bom, no Brasil a gente está acostumado a ter uma turma média, né? Vamos colocar média. Uma turma aí de 20, 25 alunos e um professor daquela matéria dedicado o semestre inteiro para aquela turma. Você tem para alguns casos, você tem o professor basicamente um amigo, né? Às vezes você sai com o professor para ir no boteco do lado beber, enfim.
você tem uma proximidade maior com o teu professor, uma abertura maior, ele te explica a matéria, logo em seguida ele já te dá exercício, já corrige com você, faz tudo ali, então tudo entra no teu muito cérebro. de mão beijada. No Brasil muito É muito de mão mamata. beijada, é muito... E a gente não aprende tão bem, eu diria. Para quem tem... A gente sabe que tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de aprendizado e necessitam de um acompanhamento um pouco mais de perto do professor. Para essas pessoas, estudar na Austrália pode ser um desafio muito grande. Porque do jeito que no Brasil tem o professor ali te explicando tal, é um pouco mais fácil porque ele te cobra. Você acorda com o professor, geralmente lá na faculdade que eu fiz na FURB, a gente já fechou o conteúdo da primeira prova. Quando que vocês acham que a gente pode fazer a prova? Daqui a 2 semanas, dia tal. Não, dia tal é feriado, faz no outro. Enfim, no meu caso acontecia isso. Então tem essa flexibilidade. Na Austrália, não, cara. A prova é aquele dia, ninguém vai te avisar que tem prova naquele dia, porque já está lá no plano de ensino. Mas o sistema de ensino deles te força a ir atrás das coisas. Ninguém vai te dar de mão beijada, ninguém vai te... o professor não vai na tua carteira te explicar. O slide depois. Não. Cara... para aula tal, você tem que estudar, ler o capítulo tal. Você não precisa entender o capítulo tal. Você vai ler ele, beleza. Eu sei que ele está falando, no meu caso, tá? Ele está falando de como funciona ali a parte de resistência, circuito RLC, por exemplo. Você vai ler e tal, daí lá na lecture ele vai explicar aquilo ali. Mas enfim, ele não vai perguntar um a um se você entendeu o que ele falou. Não, cara, se você não entendeu, você tira as dúvidas no tutorial. Só que no tutorial você já tem que ter feito os exercícios. Tem sempre tipo um centro de ajuda, assim. Tem um que é para escrita, quando você tem que fazer os assignments de essay. Você pode ir. Peraí que eu vou me arrumar aqui. Você pode ir ali, se você tá com dificuldade, tipo, de gramática, de escrever, de como estruturar um texto, tem esse... Era o Writing, não sei das quantas lá, tinha na Uni Adelaide, lá no Hub, que você vai lá e eles te ajudam dessa forma. E, assim, ajuda de professor, eu acho que não, mas tem alguma coisa, tipo, nesses cursos mais iniciais, tipo, da universidade, você vai encontrar mais suporte, tipo, de... grupo de estudo, essas coisas assim. Agora, conforme vai andando, os cursos vão ficando, as disciplinas vão ficando mais específicas, não tem tanta ajuda assim, né? Então tem um lado bom e um lado ruim, né? Particularmente eu prefiro a metodologia de ensino da Austrália, porque eu acho que já responsabiliza o aluno desde o começo, porque a gente sabe que, cara, hoje em dia, eu tô com 30 anos, mas quem entra na faculdade hoje tá com 20. 17? Tem gente com 17, 18 anos. Cara, se você é 17, 18 anos, você tem muito que aprender ainda. Você não tem a maturidade necessária ainda para encarar o mundo, digamos assim. E a universidade lá, ela ajuda muito nesse caso. Ela força, né? Você não pode deixar para depois. Você tem que fazer naquele dia. Que já vem do próprio ensino médio, né? E da cultura deles de você ser mais independente, né? Tipo, fez 18 anos, não tem mais casa dos pais. A maioria dos pais chuta o filho pra fora. pra fora quando fez 18 anos, te vira, né? A gente não sabe como é que é o ensino médio fundamental lá, né? Mas a gente acredita que nem a Amanda falou, já existe um preparo desde o começo para eles encararem a faculdade com essa responsabilidade toda, essa cultura de ir atrás, pesquisar, ler por conta própria, né? Nos seus estudos, né? Não precisa ter alguém o tempo inteiro te cobrando, te avisando das coisas. E além do ensino, o negócio que é fantástico lá, pelo menos nas duas universidades, né, tanto na UniSA quanto na Uni Adelaide, é a parte de infraestrutura das universidades, né? Assim, tem a biblioteca, é gigantesca, tem um suporte para você estudar. A biblioteca da Uni Adelaide parece de Hogwarts, né? É lindo, é muito bonito. Muito massa, muito massa. E as pessoas realmente estudam, tipo, você vai lá na biblioteca, as pessoas estão em silêncio, estudando, concentradas com os seus livros, diferente, tipo, pelo menos na minha faculdade aqui no Brasil, você ia para a biblioteca, eram meses de grupos de estudantes fazendo trabalho em grupo, que era só risada, gargalhada, nada saía, ninguém estudava, né? Então, lá é diferente. No Hub, que era um espaço como se fosse um centro acadêmico gigante,
mas com estrutura para você estudar. Tinham várias salas para você fazer trabalho em grupo, que daí eram salas isoladas com isolamento acústico, né? Projetor, quadro negro para você escrever, enfim, discutir as coisas. Tinha parte dos computadores, tinha MacBook à vontade para você fazer... MacBook não, iMac. O iMac. Para o pessoal de design, tem muita gente de design arquitetura design. Que usa o sistema operacional do iOS, né? iOS acho que é só... iOS. E se você tá no seu computador, ali no seu notebook, no iMac... Não, no iMac não. No MacBook Pro, que seja, fez o teu projeto em casa e tal, precisa ir para a universidade com uma tela maior, alguma coisa, puta, e agora? Você só tem o Windows e o teu projeto tá no Mac, o que você faz? Lá tem um monte de iMacs para você conectar e trabalhar. iMacs? Falei iMacs? Que é o plural, né? iMac é um, iMacs são vários. Enfim, isso não tá, tipo assim, no Brasil eu sei que também tem, quem faz design tem Mac tem, disponível. Na FURB tinha um Só outro. que, tipo assim, tá disponível pro aluno de design lá numa sala fechada, 7 chaves. Era verdade. E ali não, tipo, qualquer pessoa entrou ali na universidade e consegue acessar o computador, mexer, usar. Cara, e era muito louco. O Hub, ele era um espaço para estudo, mas ele era um pouco mais descontraído, informal. Daí você tava ali estudando, fazendo alguma coisa e tal. Daí do nada passava o pessoal com pizza. Tipo, você quer uma pizza? Você quer um Red Bull? Tá aí de graça. Passava o pessoal com as mochilinhas do Red Bull, dando Red Bull, donuts. Cara, não sei de onde é que vinha aquelas pizzas, aquelas donuts, se tava envenenado ou não. Sempre comi, nunca me deu caganeira, nunca me deu nada. Então... outra coisa interessante que da estrutura do curso que a gente não comentou como o Gabriel falou várias vezes que recebe o plano de ensino lá no começo, é tudo dividido por semana. Então, sei lá, o semestre tem o quê? 20 semanas? Acho que é 22 semanas. E é tudo da semana 1 até a semana 20, daí tem as aulas, os tutoriais, é tudo dividido por semana. E tem a semana 0, que é o week. O week. Que é a semana 0, que você não tem aula, mas você vai para a universidade, tem um monte de coisa exposta, tem churrasco, tem show acontecendo. Enquanto aqui a gente faz trote, taca ovo nos calouros, lá o que eles fazem? Eles fazem um negócio uma semana de boas-vindas para os calouros, né? E o legal dessa semana é porque está sempre acontecendo o tour, então todos os alunos que já são veteranos se dispõem a ir lá e organizar esses tours. Então você pode conhecer a biblioteca, você já pode fazer a sua carteirinha, aprender o sistema de pegar livro, devolver livro, que era tudo automático. Para devolver livro você não precisava passar numa máquina nem nada. Não? Você podia devolver a qualquer hora da noite, tipo, era só um negocinho na parede que você só jogava o livro lá dentro, escorregava lá como se fosse jogar lixo fora. Assim. E como você já tinha um plano de ensino tudo pronto, você já sabia quais eram as salas, né? As salas. Então você podia usar aquela semana para já conhecer, porque a universidade lá é bem grande, né? E, enfim, vários prédios e tal, a gente sabe como é que nem no Brasil, né? É bem grande, às vezes a gente se perde. Então, já para você se familiarizar, onde é que é a sua sala, qual é o campus, enfim. Onde vai ser o tutorial. Onde vai ser o tutorial e tal. Então, essa é a semana 0 ou week. É bem importante, algumas pessoas não vão, mas eu acho legal, porque daí você também já encontra... faz amizades, né? Você tá chegando você tá começando uma fase nova. Outra coisa legal que tem no Hub é uma cozinha, que você pode preparar, tem lá, não sei, não tem fogão, mas tipo, tem vários micro-ondas, sanduicheira, geladeira. Sanduicheira, geladeira tinha? Eu acho que eu sei que tinha sanduicheira, micro-ondas, enfim, para você levar a sua marmitinha e comer lá, por exemplo, né? Que você muitas vezes passava o dia inteiro. Num centro acadêmico das universidades. Só que a diferença é que o centro acadêmico é por curso, né? E lá é tipo um... É como se fosse geral, é da universidade. Grêmio, né? É um grêmio da universidade toda, né? O café da manhã também, que era gratuito. A minha não tinha, né? O teu era $1 lá naquele campus... o City West. Era o City West. Na minha tinha os alunos do centro acadêmico organizavam e todos os dias, ou... Acho que era terça e quinta ou todos os dias? Acho que era todos os dias, não me lembro. Não lembro também. Tinha um café da manhã. O que eles faziam? Tinha de tudo. Tem torradeira, pão com geleia, leite, café,
iogurte, um monte de coisa. Sucrilhos. Sucrilhos, frutas, também tinha fruta. De graça. O meu era de graça, o do Gabi era o $1. meu era pago. Era o meu $1. tinha, verdade, era $1. E o meu era de graça Não, o porque... meu era no Mawson Lakes. Tinha, acho que em todos os campos, na verdade, né? O Mawson Lakes é o campus da engenharia, fica lá na PQP. Pra quem mora em Adelaide, sabe como é que é longe o campus de Mawson Lakes. Enfim, aí... Por que era de graça? Porque esses alunos entravam em contato com a rede de supermercados, enfim, eles tinham uma parceria que alimentos que estavam a expirar, né, que iam vencer em breve, eles disponibilizavam lá. Então, tipo, às vezes era iogurte caríssimo que você não comprava no mercado porque era caro e tava disponível lá. E era Nutella era margarina lá, tá? Nutella você comia todo dia. Isso era bem legal. Bom, enfim, acho que a gente cobriu tudo de como é estudar na universidade. Enfim, se eu gostei, eu amei. Eu estudaria de novo. O único jeito que eu voltaria a estudar numa faculdade, alguma coisa, eu acho que seria lá. Por todos esses pontos, pela infraestrutura, pela metodologia, parece que eu fiz cursos, né, do primeiro semestre que era na época eu estava com 25, 26, que era com piazada de 17, 18 anos, e já se via que era uma maturidade diferente, entendeu? Era o pessoal que era um brincalhão, tal, tinha besteira, mas quando se juntava para fazer o trabalho, o projeto, era focado naquilo ali mesmo. E, enfim, é uma experiência que, se você está na dúvida se deve ou não, faça, porque vale a pena. De novo, é uma experiência única, você vai aprender muito, né? Tem muitas coisas que eu aprendi lá que eu não vi em momento algum no Brasil. Agora, um negócio que vale a pena. Por que lá é tão bom e é tão diferente daqui? É verdade, é a parte do preço, né? É porque lá não existe universidade pública. É tudo pago. O estudante australiano ou o cidadão australiano, quem é naturalizado lá, paga um preço bem menor, paga, sei lá, em torno de $30 mil por ano do curso, em média, né, independente do curso que for. E as universidades são basicamente sustentadas por estudantes internacionais, que pagam o triplo que um estudante um cidadão australiano. Na época, o odonto para australiano era $78 mil por ano. Pro estrangeiro. Mas pro local era 28. Então ele tá falando $50 mil a mais só pelo fato de você ser de outro país. Por quê? O visto de estudante na Austrália não exige que você fique lá na Austrália depois que você terminar o curso. Então eles pensam assim, se vai vir um cara de fora para usar a nossa infraestrutura, para estudar e depois voltar para o país dele e aplicar todo esse conhecimento potencial dele no outro país, beleza, mas pelo menos vamos cobrar caro, que pelo menos a gente consegue manter uma educação de estudo. Não é nem por isso, eu acho, é porque... É um dos fatores, né? É caro porque eles disponibilizam tecnologia de ponta do começo ao fim da universidade. Você pisou na universidade, a tecnologia, você foi no banheiro, a tecnologia... Então, tipo, isso custa caro. E a única maneira de manter... Assim, você não vê depredação nos banheiros de escrita e carteira estragada, nada disso, porque é caro, as pessoas valorizam quando dói no bolso, não tem jeito. A internet lá era um negócio absurdo. Muito bom. Apesar na de... universidade. Na universidade. Porque da Austrália, em geral... Olha, a gente tá melhor que eles, tá? Em questão de internet, eu acho que em casa, residencial, a gente tá melhor que a Austrália. Mas... Enfim, já falamos demais. Né? É verdade. Se você tá pensando em ir pra Austrália, pra Adelaide, estudar, é bom se informar, porque tava rolando um negócio que as duas universidades principais, que é a Uni Adelaide e a UniSA, elas vão se fundir, se já não se fundiram, e formar uma universidade só. Então, a gente aqui falou de duas universidades diferentes, porque na época era, mas se eu não me engano agora está em processo de fusão, ou já se fundiram, enfim, ou foi extinto, não sei. Mas, além dessas duas, também tem a Torrens, que também é uma universidade forte lá. Tem a Flinders, que também é uma outra universidade, e tem várias outras que também... Tem várias outras, eles fazem muita coisa online também, então tem bastante curso online que você faz online, né? Bom, então era isso. Um negócio que eu esqueci de falar, se você é engenheiro eletricista,
Eu pretendo fazer um vídeo sobre sobre o visto 491 só para engenheiro eletricista de todos os estados, ou seja, estado por estado, o que você precisa, o que não precisa, o que é necessário, o que não é, para poder aplicar para o visto 491. Eu vou tentar fazer esse vídeo essa semana, não sei se eu vou conseguir, tá? Porque essa semana tô voltando a trabalhar, né? Voltando de férias, então vai ser corrido, mas eu quero fazer um visto só para isso mesmo. E até é bom que dá um tempo, porque eu acho que tem estado ainda, ou regiões, que não liberaram as regras ainda do seu estado, da sua região. Mas assim que liberar, eu quero fazer um apanhado geral, bem rápido, de tudo que precisa para esse visto. Para engenheiro eletricista. Valeu, falou que já tá enorme o vídeo. Não, tá com 38 minutos. 40 minutos. Mas tem que cortar. Meu Deus. Tchau. Tchau pra vocês, um bom começo de ano e até a próxima.